Aqui nós estamos para mais um dia de oração até a Páscoa. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, esse momento de 15 minutos em que nós vamos ouvir a palavra do dia, e a palavra de hoje está fortíssima. Gênesis capítulo 32, você já pode abrir em sua Bíblia aí. E depois de fazermos a leitura, nós vamos fazer a nossa oração. Eu estou muito feliz de saber que em pleno sábado você está aqui cultivando a sua fé, se alimentando espiritualmente e firme neste propósito de 40 dias de oração, reflexão, espiritualidade até a Páscoa. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva, você não paga nada, é só você clicar aqui abaixo no botão inscrever-se. Está aparecendo aqui a palavra inscrever-se? Clica em inscrever-se, ativa as notificações para você fazer parte dessa comunidade. Aí nós somos em mais de 60 mil pessoas que todos os dias têm ouvido a palavra da manhã, a oração da manhã, o devocional da manhã, tem a oração do meio-dia e tem a oração da noite. São 3 momentos de paz, esperança e reflexão por dia que nós temos aqui no canal. Procure assistir os 3. Quando você não conseguir assistir os 3, assista pelo menos 2. Você vai ver como a sua fé vai ficar muito mais robusta. Você vai ter a mente muito mais ligada com as coisas de Deus. Você vai perceber um fortalecimento espiritual real na sua vida se você fizer esse devocional diariamente, tá? Ele vai ao ar às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, mas ele fica disponível aqui no canal para você assistir em qualquer horário. Mas sempre assista a palavra e a oração daquele dia. Hoje, por exemplo, é sábado, então esse é o nosso momento aqui de sábado. Amanhã, domingo, vai ter o de domingo aqui e assim sucessivamente. Coloque pedidos de oração aqui nos comentários, porque os comentários aqui eles funcionam como se fosse um caderno de oração, um livro de oração. Então pode colocar os seus pedidos de oração e deixa o seu like nesse vídeo, o joinha, a curtida. Quando você faz isso, o próprio YouTube ajuda a espalhar esse vídeo. E eu vou dizer uma coisa para você, a maioria assiste, gosta, eu sei que gosta porque está sempre assistindo e está sempre comentando, manda mensagem para mim, ai pastor, que bênção. Mas a maioria assiste e não deixa o like, eu acho que é porque esquece. Então já deixa o seu like aí agora, já compartilhe com alguém também e vamos ouvir a palavra de hoje, Gênesis capítulo 32, versículo 22. Deixa eu te dar aqui um breve resumo sobre a história deste homem de Deus que nós vamos ler. Jacó é o nome dele. Jacó, ele teve uma vida bem conturbada. Jacó, ele sempre se sentiu desprezado dentro da sua família. Ele tinha um irmão gêmeo, eles eram 2 irmãos gêmeos, e o seu irmão ganhava toda a atenção, todos os holofotes, todo o destaque, porque o irmão dele era caçador, era um homem habilidoso, corajoso, então, sabe, era aquela pessoa assim que, onde ele chegava, ganhava toda a atenção. Esse era o irmão de Jacó. E o que sobrou para Jacó? Não sobrou muita coisa. Jacó era um cara tímido, pacato, ficava em casa, assim, enfim, gostava de cozinhar, de estar ali com a família, com a mãe, então acabava que o irmão roubava a cena, o protagonismo. Só que Jacó, ele queria porque queria a bênção de Deus. E ele recebeu a bênção de Deus. Só que naquela época a bênção, ela era dada de pai para filho através da imposição de mãos, né? Então o pai colocava as mãos sobre a cabeça do filho, olha meu filho, eu estou te abençoando, a minha hora de partir chegou, né? Quando o pai já estava velhinho, minha hora de partir chegou, então eu estou te abençoando, você é o representante da nossa família, a partir do momento em que eu partir, é você quem vai ficar no meu lugar. E isso incluía a bênção em todos os sentidos, era uma bênção espiritual, era uma questão de autoridade, aquela pessoa se tornava a autoridade da família, os bens que aquela família possuía passava a ser administrado por essa pessoa, então era uma coisa muito importante. E Jacó, para conseguir essa bênção, ele enganou o pai, né, fez toda uma trama, enfim, acredito que muitos conheçam essa história, ele acabou enganando o pai, mentindo, enfim, Aí depois, quando todo mundo descobriu, ele teve que fugir, porque mentira nunca fica
encoberta por muito tempo, aí ele teve que fugir para não ser morto por esse irmão aí, enfim, uma vida, meu Deus, que vida complicada. Só que chegou uma hora em que Jacó caiu na real e ele tomou jeito, e ele aprendeu com os erros, ele não queria mais ser daquele jeito, ele queria consertar as coisas. E aí uma noite tudo vai mudar, uma noite em que Jacó vai lutar com Deus. E isso é uma passagem bíblica que gera muito questionamento, muitas interpretações erradas. Mas como assim um homem mortal, pecador, falho, vai lutar contra Deus? Mas como é que é isso? Jacó não sabia que aquele ser que estava na frente dele era Deus. Ele não sabia. Tanto é que depois desse combate, esse combate que demorou a noite inteira, depois desse combate é que Jacó vai dizer assim, no versículo 30 ele diz assim: vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Ele estava surpreso, meu Deus do céu, eu vi Deus face a face, eu estava lutando com Deus e ele não tirou minha vida. Olha, misericórdia, obrigado Deus por ter me poupado. Mas só depois que ele foi entender que era Deus, né? Então ele não estava brigando com Deus. Eu vou brigar com Deus também. Vem cá, Deus, que eu vou brigar. Para com isso, para com isso. Não foi nada disso, tá? Então Jacó lutou contra Deus, mas não sabia, porque Deus queria dar uma lição para Jacó. E qual era a lição que Deus queria dar para Jacó? Vamos fazer a leitura que você vai entender agora. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas servas, 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Primeira coisa aqui importante: existem lutas que a gente vai lutar sozinho. Não tem ninguém. Ele tinha mulheres, ele tinha filhos, ele tinha servos, ele tinha empregados, mas nessa luta ninguém estava com ele. Existem batalhas que a gente vai enfrentar sozinho. Você pode ter um marido que te ama, você pode ter filhos que te respeitam, você pode ter pais que são pessoas de Deus, você pode ter um pastor aqui, ó, pastor Guilherme, pastor Felipe, pastor Lucas. Você tem pastores aqui no nosso canal, juntamente com as nossas esposas, que estão atendendo, que estão aconselhando, que se colocam à disposição. Você tem meu número, não tem? Quer conversar comigo? Quer mandar uma mensagem para mim? Mas hoje é sábado, vou incomodar. Vai incomodar nada, eu vou te atender, vou te ajudar. Manda uma mensagem para mim, meu número é esse aqui, ó, final 0420. Lembrando que eu não entro em contato com ninguém, mas se você mandar mensagem para mim, eu vou te responder. Então, você quer conversar? A gente vai passar por isso junto, vamos lutar junto. É um filho nas drogas, é o casamento que está se acabando, é a depressão, vamos lutar juntos isso. Então, você tem pessoas que você pode contar, né? Você tem um pastor, você tem uma amiga, você tem pai, você tem um irmão, você tem alguém. Mas existem certas lutas que você vai ter que passar todo mundo e você vai ficar sozinho. É você e Deus. Então, como é que está escrito aqui? E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem, ele não sabia, era um homem, que homem é esse, né? Que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Gente, uma luta, você já viu luta? Eu não sou assim um fã número 1 de luta não, mas você já deve ter visto, né? Luta de boxe, né? Luta de jiu-jitsu, agora vai começar jiu-jitsu aqui na igreja, né? A gente vai oferecer jiu-jitsu para as crianças dos orfanatos. O professor Jackson Hattigieri, ele que é campeão, cheio de medalhas e é uma pessoa assim muito habilidosa naquilo que faz e tal. Ele vai dar as aulas aqui para as crianças dos orfanatos, enfim. Quanto tempo demora uma luta de jiu-jitsu? Deveria ter perguntado para o Jackson. Mas quanto tempo demora? Você já viu uma luta de jiu-jitsu, de sumô, de muay thai, de vale tudo, de boxe? Você já viu? Quanto tempo dura uma luta? São segundos, às vezes minutos, 5 minutos, 4 minutos. Não passa disso, ninguém fica uma noite inteira lutando. Jacó passou a noite, era noite quando ele chegou lá, né? Quando o homem... Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Aquela luta durou mais do que uma luta convencional. Não existe luta que dura de noite até o amanhecer. Essa aqui demorou. Então, outra coisa que a gente aprende aqui. Tem luta que demora mais.
Tem coisa que você vai pedir, vai orar e vai receber a resposta. Ai, que bênção. É uma semana perseverando e a resposta sai. 15 dias perseverando e você resolve aquilo ali. Tem coisa que você pede para Deus de manhã e à noite você já recebeu. Eu já aconteceu isso comigo. Agora, existem outras coisas que não. Que a luta ela vai durar mais do que o normal. Ela vai levar mais tempo do que o normal. Então, quantos que estão me assistindo que você tem orado pela conversão de um familiar? Faz anos. Você tem orado por uma questão na justiça? Você tem lutado contra uma depressão para se casar há muito tempo. Então, essa luta aqui durou mais do que o convencional. Não existe luta que começa à noite e acaba de manhã. E existem lutas que a gente enfrenta também, especialmente que definem a nossa vida, que elas demoram mais do que o normal. E aí Jacó, brigando com Deus, aquela coisa toda aqui, e Jacó falou, não vou te deixar ir, não vou te deixar ir. Aí diz aqui, quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então, o Senhor tocou na coxa de Jacó. E Jacó, a partir daqui, ele nunca mais andou do mesmo jeito. Ele passou a andar de uma forma diferente depois desse encontro que ele teve com Deus. E aqui vem a lição principal para a gente poder orar. O encontro com Deus, ele faz com que nós passamos a andar de forma diferente. Jacó passou a andar, nesse caso aqui, fisicamente, porque ele deslocou um músculo, uma parte da coxa. Então, Jacó nunca mais andou do mesmo jeito. Ele passou a andar fisicamente de uma forma diferente. Mas traz isso aqui para o contexto espiritual. Depois de um encontro com Deus, nós não andamos mais da mesma forma. Não a forma como você anda, cada um tem um jeito. Tem gente que anda rapidinho, anda mais devagar. Eu digo no sentido espiritual. Depois de haver um encontro com Deus, você passa a viver de uma forma diferente. Não tem como alguém ter um encontro com Deus e continuar vivendo da mesma forma. Não tem. Então essas são 3 lições que a gente aprende com essa história que eu queria compartilhar com você que está nesses 40 dias de oração e jejum até a Páscoa. Primeira lição, existem lutas que a gente vai enfrentar sozinho. Segunda lição, existem batalhas que duram mais tempo do que o normal. E terceira lição, depois de um encontro com Deus, a nossa forma de viver é transformada. Não tem como alguém dizer que teve um encontro com Deus, mas continua guardando as mesmas mágoas, continua agindo da mesma forma, sendo o mesmo rancor que tinha antes, sendo a mesma pessoa apegada a bens materiais como não mudou nada. Ela diz que teve um encontro com Deus, mas a forma dela viver não mudou. Fake news. Quando há um encontro com Deus, como Jacó teve um encontro com Deus aqui, ele passou a andar de uma forma diferente. Eu quero orar por você e aí eu quero te perguntar, essa palavra deve ser compartilhada ou só fica entre nós? Vamos compartilhar? Se você não deixou o like, deixa o like. E aqui abaixo tem uma setinha inclinada assim, clica. Mande para 2, para 3, para 4 pessoas, para 5 pessoas. Coloque nos status, nos stories. Vamos espalhar a palavra de Deus, o que é bom a gente tem que espalhar. E agora nós vamos orar, mais um dia de oração desse nosso propósito de 40 dias. E meio-dia, o Felipe está aqui para orar hoje e 6 da tarde eu volto também para nossa oração. Amanhã é domingo, amanhã é dia de culto. Se você quer participar de um culto que você vai ser avivado, vai adorar, vai cantar, vai louvar, é amanhã. Você tem 2 opções, participar do culto presencial aqui na cidade de Guarulhos. Eu estarei na Avenida Salgado Filho, número 517 aqui em Guarulhos, neste domingo, 9 da manhã. Ou você pode participar do culto online aqui no canal, às 6 da tarde. Vamos orar agora. Estamos nos aproximando da Semana Santa. A época mais importante do ano para nós, cristãos. Este é um tempo oportuno para oração e reflexão. É quando o nosso coração se curva diante de Deus. Um tempo de arrependimento, um tempo de fé, um tempo de espiritualidade.
Hoje damos mais um passo nesta jornada de 40 dias. Pare um instante. Feche os olhos. Abra o coração. É momento de oração. Meu Deus, te agradecemos por este dia. Pedimos a tua bênção sobre esse final de semana. Que o Senhor conduza as nossas decisões, os nossos passos, as nossas escolhas. E que, assim como Jacó teve um encontro com o Senhor, nós também possamos ter esse encontro. Porque quando nós temos um encontro contigo, tudo muda. A nossa forma de tratar as pessoas é diferente. A nossa forma de reagir aos problemas é diferente. A nossa forma de encarar as portas fechadas. Quando uma porta se fecha e não temos um encontro com Deus, a gente fica com raiva, com ira, com ódio, quer chorar, quer dar cabo da própria vida ou quer fazer mal para alguém, a gente fica enlouquecido. Quando nós já temos um encontro contigo, uma porta fechada não é sinônimo de fim. A gente continua crendo, a gente sente, mas a gente crê que o Senhor está no controle de tudo. É diferente. É diferente. Senhor, assim como Jacó passou a andar de uma forma diferente depois daquele encontro, que nós também possamos agir e viver de uma forma diferente, porque estamos buscando por esse encontro durante esses 40 dias. Eu oro por quem está nessa caminhada, por quem está firme. Hoje é sábado. Tem muita gente que acordou cedo só para ouvir o devocional. Hoje ela podia dormir um pouquinho mais, descansar, ou ela poderia muito bem dizer, no final de semana eu não vou assistir o devocional, porque são dias de descanso, mas ela está aqui. Senhor, esse povo te ama, esse povo aprendeu a amar a tua palavra, esse povo é apaixonado pela tua palavra, assim como eu. Nós aprendemos todos os dias e colocamos perante o Senhor as nossas dores. Jacó era um homem desprezado, Jacó foi um homem que teve muitos conflitos, muitos problemas, e há muitos que oram comigo agora que também se identificam com essa parte da vida de Jacó. Também tem muitos problemas, também são desprezados na família, existem outros familiares que são mais amados, que são mais reconhecidos, que têm mais dinheiro, que têm estudo, que têm tudo enquanto ela não tem nada. Assim como Jacó e o seu irmão Esaú. Era diferente. Um era amado, respeitado, os holofotes estavam nele, o outro estava escanteado, deixado de lado, mas foi esse que o Senhor escolheu. Senhor, eu creio que o Senhor escolheu cada um de nós aqui deste canal. O Senhor escolheu cada um de nós para uma transformação real e profunda. Entregamos tudo em tuas mãos. Eu oro pelos dizimistas do amor que transforma, que tem nos dado condições de realizar sonhos como esse neste mês de março, de tornar possível este lugar para os que vai oferecer curso para as crianças dos orfanatos. Senhor Jesus, oramos por cada pedido, cada intenção que foi colocada aqui, cada nome colocamos perante o Senhor em nome de Jesus. Respire fundo agora e que Deus te abençoe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Diga amém, amém e amém. Deus te abençoe. Excelente final de semana. Bom dia.